Olá, pessoal. Daqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento e a expansão do islamismo, tá bom? Para a gente entender o nascimento e a expansão do Islã, a gente vai ter que falar um pouquinho da Península Arábica pré-islâmica, né? A gente está falando aí do século V, VI, VII, depois de Cristo. Essa é uma região que tem como principal característica ser um grandíssimo deserto, né? Com pouquíssimas exceções, mais especificamente a chamada Arábia Feliz, né? Nessa parte aqui mais perto do Mar Vermelho, onde está mais ou menos ali Meca, Yathrib e outras grandes cidades, que tem uma pequena possibilidade da prática da agricultura, o resto é um grande deserto. Então, isso fez com que boa parte da população da região, destacadamente as tribos beduínas, fossem nômades, né? Ficassem de um lado para o outro em busca de oásis ou que simplesmente integrassem as rotas comerciais que se desenvolveram na região desde a antiguidade, né? Então, produtos que vinham da Índia ou da região do Golfo Pérsico, né? A região mais ou menos onde é a Pérsia, o Irã. Então, essa região era uma região de ligação, digamos assim, né? Entre o Oriente um pouco mais distante e esse Oriente próximo, né? O que a gente chamaria de Oriente Médio. E faz a ligação com o Mediterrâneo. Então, essas rotas comerciais, elas eram bastante intensas, né? Transportavam bastante produtos e geravam bastante riqueza, né? Principalmente para os grandes comerciantes envolvidos. Então, a gente vê que a cidade de Meca, por exemplo, era um grandíssimo entreposto comercial da região, né? Além de local de peregrinação para os povos da região, né? Peregrinação religiosa. Lembrando que antes do islamismo, esses grupos são majoritariamente politeístas, né? É claro que a presença do cristianismo e do judaísmo na região ela não é negada, né? Ela existe, mas ela não é expressiva a ponto de conseguir se impor enquanto religião hegemônica, né? E aí, destacadamente o cristianismo. Então a gente vê que é nesse contexto dessas grandes rotas que o profeta Maomé, né, ou Mohammed, ele cresce, né, e se torna um adulto e percorre a região é, por meio dessas rotas comerciais. Então, isso faz com que ele tenha conhecimento não só com cultura, né, com a cultura beduína da qual ele fazia parte, mas também com o cristianismo e o judaísmo. Então, isso é importante para que a gente entenda essa conexão entre o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Na verdade, essas três grandes religiões, elas são entre si muito aparentadas, né? Então, o mesmo Deus do judeu é o Deus do cristão e é o Deus do muçulmano. Claro, cada uma dessas três religiões tem as suas particularidades, né? Tem as suas interpretações específicas e as suas figuras mais destacadas, né? Enquanto para o judaísmo a figura mais destacada é Moisés, para o cristianismo a figura mais destacada é Jesus e para o islamismo a figura mais destacada é Maomé, né? Ou Mohammed. Então a gente vê que essas três religiões ela também têm um passado em comum, né? Os grandes patriarcas do judaísmo também são do cristianismo e também são do islamismo, né? A figura de Abraão é uma figura que atravessa as três religiões, né? Como figura muito importante, tá bom? Então a gente vê que essa Península Arábica pré-islâmica ela é um entreposto, portanto, ali existem entrepostos comerciais, né, das rotas comerciais que ligam o Oriente, né, mais afastado, com o Mar Mediterrâneo e a África. Então, esse comércio torna a região pujante, apesar de ser uma região majoritariamente desértica, né? Então, isso faz com que as cidades da região sejam mais concentradas e, por si só, concentrem, né, grande parte do comércio da região. A organização social desses povos é majoritariamente tribal, né? Então, estamos falando de uma tribo, é um grupo, né, de indivíduos com um ancestral em comum. Então, eles dividem uma ancestralidade. Todos falam árabe, tá bom?
E a gente vê que o principal grupo aí que a gente aponta são os beduínos, né? Algumas tribos nômades, outras seminômades, tá bom? Do ponto de vista religioso, eles são politeístas, né? Ou seja, eles acreditam na existência de vários deuses. E, por fim, a gente vê que Meca, como eu tinha adiantado, é um grande entreposto, um grande centro comercial e também de peregrinação religiosa para essas tribos beduínas, tá bom? Só que é uma peregrinação religiosa, né, com base em religião politeísta, dos antigos deuses do local. Então, a origem do islamismo vai se dar quando o profeta Maomé, né, quando Muhammad, ele obtém uma revelação, segundo a tradição islâmica, do anjo Gabriel, né, o mesmo anjo que teria revelado a gravidez de Maria. Então, esse anjo, ele teria ditado, né, teria transmitido para Maomé as palavras de Deus, né, que estão registradas no livro Alcorão, né, esse livro aqui à direita da nossa tela, tá bom? Então, o Alcorão, ele é o livro sagrado dos muçulmanos, né? Tal qual a Torá é para os judeus e a Bíblia para os cristãos. Então, a profissão de fé do islamismo, né, é Alá é o único Deus e Maomé o profeta, tá bom? Alá significa Deus, tá? Portanto, essa religião, ela nasce como uma religião monoteísta em meio a uma região majoritariamente politeísta. Inicialmente, Maomé, ele prega entre o seu círculo mais íntimo e, com o passar do tempo, ele passa a divulgar também para fora desse círculo as ideias do islamismo e passa a ter cada vez mais seguidores. E isso, de certa forma, vai fazer com que ele entre em rota de colisão com os grandes comerciantes de Meca, né? Afinal de contas, Meca é uma cidade de entreposto comercial, mas também religioso, e como eu disse, a peregrinação é uma peregrinação politeísta. Então, quando Maomé critica essa parte, ele passa a ser perseguido pelos comerciantes de Meca. Então, ele foge de Meca e vai para a cidade que se chamava à época Yatreb, e passa a se chamar Medina, a cidade do profeta. Então, essa saída dele de Meca para Medina é a chamada Hégira, que é o ano 1 do calendário muçulmano, né? Esse é o evento definidor do ano 1 do calendário muçulmano. Para trás é antes da Hégira, para frente é depois da Hégira, tá bom? Então, essa luta pelo politeísmo nada mais é do que uma tentativa de afirmação, né, da defesa de Alá, o Deus muçulmano. Então, isso causa naturalmente choque na região. Mas a gente percebe que o Maomé, ele é bem sucedido nesses conflitos, né, para a disseminação da palavra islâmica. Então, com o passar do tempo, ele vai obtendo uma série de vitórias militares, mas também vai conseguir a expansão da religião islâmica, né? Aqui a gente vê uma gravura, gravura otomana, então o anjo Gabriel revelando o Alcorão para o Maomé, para o profeta Maomé. E profeta, pessoal, ele não é uma figura divina. Profeta é aquele que transmite uma mensagem divina, né? Então, é importante que a gente se destaque isso. A gente vê também que aqui, na figura da direita, é uma representação de Maomé, né, deslocando a Pedra Negra, né, para a Caaba, né? A Caaba é aquela construção que fica na cidade de Meca, né, em que, de acordo com a tradição islâmica, né, os muçulmanos têm que dar 7 voltas ali, e pelo menos uma vez na vida tem que fazer a peregrinação a Meca, tá bom? E tudo isso, claro, com explicação, com justificativa religiosa. Bom, uma vez imposto o islamismo na região, a gente vai ver que ainda em vida Maomé consegue unificar a Arábia Saudita, né? sob a bandeira do Islã, né? E depois da sua morte, a gente vai ver que que o império ele continua se deslocando, né?
E é muito importante a gente lembrar o seguinte, pessoal, o mar Mediterrâneo ele tem uma importância muito grande nessa época. Então, o islamismo ele não só vai se expandir, digamos assim, para a direita, né, rumo à Pérsia, a região que hoje é Afeganistão, Paquistão, Irã, né, mas vai pegar também essa parte que hoje está ali perto do Mar Cáspio, né, que é Turcomenistão. Aí a gente vê aqui no mapa da direita, né, ou seja, até em países que não são muito comuns, né, nós aqui no Brasil ouvirmos, a gente vê a expansão do islamismo para a direita. E para a esquerda, ele vai se expandir e dominar o norte da África, né, e continua até a Península Ibérica, tá bom? É somente em 763, né, que o Carlos Martel, ele consegue, né, na Batalha de Poitiers, ele consegue deter o avanço do islamismo, tá bom? Então a gente vê que não fosse isso, o Islã continuaria se expandindo talvez Europa adentro, tá bom? O que a gente vê no fim das contas é que em um curto espaço de tempo, né, a gente está vendo aqui que o profeta Maomé recebe a revelação no ano de 610, em 750, de acordo com o mapa aqui da esquerda, olha o tamanho do império que foi montado. Então, a gente vê que é uma expansão muito rápida, né? E numa grandíssima extensão de terra, né? Para os padrões da época, é uma expansão excepcionalmente grande e eficiente, tá bom? A gente vê que, para além disso, né, o islamismo ele tem, assim como o cristianismo, né, a defesa da propagação da fé, ou seja, você converter povos não muçulmanos. E aí entra uma questão importante para a gente prestar atenção, pessoal. Árabe não é sinônimo de muçulmano. Muçulmano não é sinônimo de árabe. Ou seja, árabe é uma etnia, né, que tem um conjunto de costumes, né, e que fala o idioma árabe, né? Muitos árabes são, de fato, muçulmanos, né? Mas muitos árabes não são muçulmanos também. Então, existem judeus árabes, existem cristãos árabes judeus, árabes cristãos, né? Árabes zoroastristas, enfim, com outras religiões para além do islamismo, né? E existem também muçulmanos que não são árabes, né? A gente olha, por exemplo, alguns muçulmanos do leste europeu. Então, esses sujeitos, né, da região da Iugoslávia, por exemplo, eles não são cristãos, eles são muçulmanos. E, no entanto, eles não são árabes, né? São bósnios, enfim, tem outras religiões. Os iranianos, por exemplo, né, eles não são árabes, eles são persas. Então, é sempre muito importante a gente ter em mente isso. Nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Tudo bem? Ponto. Feito isso, eu vou parar por aqui para a gente encerrar a primeira parte e depois eu continuo com vocês na segunda parte.